Olá, palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema renovação espiritual e recebemos nosso convidado Roberto Sbravati. Seja bem-vindo. Boa noite, um abraço, Vanderlei, gratidão pelo convite. Sempre é um prazer estarmos aqui, realizando juntos essa reflexão sobre a nossa querida doutrina espírita. Roberto, renovação pode ser entendida como um ato de se modificar para melhor. Podemos realizar este processo considerando que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito? Este processo, ele não só pode, como ele deve ser realizado. Devemos nos recordar de que fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, e que, através de sucessivos processos reencarnatórios, através de sucessivas experiências, não só na carne, mas também no plano espiritual, nós vamos evoluindo e progredindo, na medida em que tomamos contato com as nossas dificuldades, as nossas limitações, e nos utilizamos delas para nos auxiliar no processo de crescimento. Como nos ensina sempre Joana de Ângeles, as circunstâncias da nossa vida, elas existem para que nós aprendamos a extrair delas o melhor possível para a nossa evolução. Então, aquilo que aparentemente para nós é um mal, que muitas vezes se apresenta como um mal, na verdade se traduz num bem. É porque, como dizem os espíritos, nós não enxergamos a realidade como um todo. Não erguemos a nossa fronte para o alto e vemos a realidade de todo esse processo ou desse projeto reencarnatório. E nos limitamos muitas vezes a olhar aquilo que é próprio da matéria. Então é evidente que esse espírito que está aqui num processo de evolução, ele apresenta seus vícios, mas também adquire suas virtudes. E esse é um processo que terá que ser de natureza progressiva, evolutiva, porém depende muito da decisão firme de cada um de nós de ir para um lado ou para o outro, porque nós temos na base de tudo aquilo que se denomina livre-arbítrio. Consequentemente, o livre-arbítrio ele é uma experiência que a gente vai também aprimorando na medida em que despertamos o nosso grau de consciência. Por isso nós podemos fazer boas escolhas em nossa vida ou escolhas não tão boas. E as pessoas dirão, bom, mas você tem o livre-arbítrio dessas escolhas. Tem, na medida em que você possui a consciência de você mesmo, de si próprio. E é por isso que os espíritos nos falam, nos lembram daquela frase do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, nós como espíritos temos que aprender a nos conhecer, ver as nossas dificuldades, nossas limitações, e a partir dali buscar não o controle, mas o domínio de si próprio. Ou seja, verificar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou agindo, o que eu estou sentindo, e imprimir com o meu querer, com a minha força de vontade, uma mudança nas minhas atitudes. Renovação significa alterar, mudar, né, esses atos que nós realizamos. E para isso é um conjunto. Nós somos complexos na realidade. E, ao mesmo tempo, é tudo muito simples. A complexidade resulta do desconhecimento que nós temos de nós mesmos. E por isso que nos perdemos nesse processo. Nos distraímos com aquilo que é externo, com as coisas que acontecem fora de nós, e deixamos de olhar para o que é mais importante, que é o que está dentro de nós.
Por isso que todas as culturas, orientais especialmente, sempre se fixaram no que está interno do indivíduo. E o Espiritismo não é diferente. Os espíritos sempre nos aconselham ao processo de autoobservação, de conhecimento. Então, é inerente esse processo de vício e virtude, faz parte da nossa existência. Ninguém aqui encarnado é um espírito de luz. Ninguém aqui está acima do bem e do mal. Então, faz parte desse processo, nessa caminhada evolutiva que estamos fazendo, as quedas, os avanços. E isso não é o maior problema. O problema é não percebermos isso. Não perceber quando estamos no vício ou quando estamos como virtude, praticando essa virtude e crescendo. Então, o processo de aprendizado se parte dessa percepção, né, de quem nós somos. E não é um processo fácil, Wanderley, porque significa que nós temos que olhar para nós com toda honestidade, toda sinceridade. Isso implica muitas vezes num sofrimento até pessoal, porque tu olha e tu vês quantas coisas você ainda não conseguiu vencer em si mesmo, mas por outro lado implica também numa possibilidade maravilhosa de você seguir em frente, na confiança de que Deus te ampara em todos esses momentos. Para finalizar essa questão, devemos nos recordar de que Deus não nos julga, Deus nos ama. E exatamente quando pensamos nisso, nos consolamos, porque é o amor de Deus que nos impulsiona para a frente. Então, apesar de eu ser o que sou, confio no amor de Deus e sigo em frente. E para seguir em frente, olho o que sou, deixo aquilo que não é meu e fico com aquela porção divina que se centra no amor, nessa caminhada que eu estou fazendo. Perfeito. Segura na mão de Deus e vai. Essa é uma expressão muito, muito dinâmica, né? Põe a fé naquilo que fazes e vai, né? E, Roberto, existe uma expressão que resume todos os deveres do homem para com o próximo e que nos impulsiona no processo de renovação? Sem dúvida. Nós encontramos no Evangelho a máxima de Jesus: faze ao próximo o que gostaria que o próximo te fizesse. Ou trata o outro como você gostaria de ser tratado, como diz no Evangelho de Lucas. De fato, essa é a máxima, a lei do amor. Se toda a humanidade fizesse ou tivesse presente de fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse a si, nós teríamos uma realidade no mundo bem diferente. As pessoas seriam mais solidárias, mais amorosas, praticariam a caridade, a lei do amor. E os espíritos sempre nos dizem, Wanderley, que o egoísmo é a chaga da humanidade. E é um fato. Por que nós vemos tantos conflitos, guerras, enfim, briga pelo poder, pelo dinheiro? Tudo em função desse egoísmo. Então, quando na medida em que o homem olha para o outro homem como uma oportunidade de amar a Deus, você também modifica esses conceitos. Devemos nos recordar que se nós não podemos amar a Deus que não vemos, nós podemos amar o homem que vemos. E essa é uma oportunidade maravilhosa na nossa vida de poder exercer essa lei de amor e aí sim ter essa renovação espiritual que tanto desejamos. Agradecemos a contribuição do Roberto Travati e envolvemos-nos de alegria com os nossos amigos que nos prestigiam, colaborando com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.